Uma pergunta para o Vior também, que é o seguinte, Vior, a gente é muito interessado nessa questão eleitoral do Brasil de segurança do voto, porque a eleição, o nosso sistema é o mais vulnerável do mundo e atenção, você aí, sai da sua bolha, é um consenso científico. Pergunte para professores da área, o protocolo não é seguro, e não segue nenhuma regra internacional. Então é só você ir ver pessoas da esquerda, e antes de Bolsonaro defender a impressão do voto, quem defendia era o Brizola, tá? Tem artigos de opinião na Folha de São Paulo em 2001. Projeto para imprimir o voto que foi aprovado no primeiro governo Lula era do Requião. E aí, estranhamente, o Lula sancionou e alguém foi lá no ouvido dele e falou, não, tem que revogar isso aqui. Revogou semanas depois. Então, muito antes de Bolsonaro, tinha Brizola. E a gente respeita a soberania popular, a gente quer saber o que tem. E até hoje não tem como saber. Aí tem um truísmo que é sensacional no Brasil, Vior e Pepe, que é o seguinte, fala o seguinte, que é repetido pela justiça eleitoral, e o pessoal, estranhamente, do PT repete isso, que é o seguinte, não tem prova em 20 anos de uso que teve qualquer fraude. É verdade. Mas tampouco tem prova de que não teve. Porque prova não há de nada. Não tem contraprova. O código não é auditável. Atenção, o código não é aberto, não é auditável da urna. E você não tem a contraprova para fazer uma recontagem independente. Então, prova não há de que houve nem de que não houve. Deve haver uma prova de que não houve. No mínimo, o código das urnas deveria ser auditado. E não é auditado. Aí o que acontece? Para a gente é muito importante esse debate que está estourando a bolha e está sendo, infelizmente, pautado pelo Bolsonaro. E não é de hoje que o PT sai em defesa da urna inauditável, não. Conversei com pessoas que vêm lutando por isso no Congresso há décadas, disse que a assessoria parlamentar que mais luta para falar é terraplanismo digital, colocar em dúvida a inveja do mundo que é o sistema da eleitoral brasileira. É a do PT. Mas aí você vê qual é o problema, como o PT está muito investido nisso. Aí eu vi interesse. Alguém que veio falar pra gente não falar sobre isso aí nas redes sociais, falou o seguinte, mas aí você coloca em dúvida 4 eleições que a gente ganhou. Mas o PT ganhou apesar da fraude. Apesar da fraude, ganhou. Nesses casos, assim como Andrés Manuel Lopes Obrador, foi roubado na fraude, porque a distância estava pequena da primeira vez, mas ele, para ganhar, falou, tem que ganhar de muito, que aí nem com fraude ganha. Foi assim que ele conseguiu. Então, o PT ganhou e ganhou apesar da fraude. Negar a fraude para o passado, quando o nosso problema é para frente, o controle, em que os militares agora são a autoridade que vai dizer se funciona ou não nos convém. Mas qual que é o problema do PT também? E aí você vê como pega, Piero. O PT usa a urna eleitoral brasileira para eleger a sua direção no processo. Então, você coloca em xeque a direção. Então, a direção não vai colocar em xeque se ela recebeu ou não o voto para estar lá com a representação que tem. Então, infelizmente, você vê que tem... Por que esse é um tema tabu? E o PT é o que mais defende a urna inauditável e insegura brasileira. Mas eu quero fazer uma pergunta difícil, Vior. Eu espero que você possa... tirar o chapéu um pouquinho de militante peronista e falar com a gente, já que você está falando uma audiência brasileira, sobretudo, e não argentina. Eu ouvi que na eleição do ano passado, que teria havido fraude na eleição argentina e que o peronismo ganhou apesar da fraude, e que isso explicaria por que nas primárias o Macri tinha sido humilhado. E, estranhamente, quando teve o voto à Vera, ficou com uma diferença muito respeitável de um dígito, apenas 8%, 9%. E que os peronistas tinham o dossiê, a prova da fraude, e que, no entanto, falaram, não, já que a gente ganhou, não vamos fazer marola, né? Abafa o caso e tal. E a Argentina tem um sistema de votação muito mais seguro que o nosso. Então eu queria saber se é verdade, porque até no sistema argentino haveria maneira de manipular. Você também ouviu essa informação, esse relato, Eduardo Jorge Vior?